A leitura que nos acompanha nesta manhã de domingo é a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos de 1 a 11. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, pararam no povoado de Betfagé, que fica perto do Monte das Oliveiras. Dali, Jesus enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante, e logo que vocês entrarem lá encontrarão uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desamarrem os dois e os tragam aqui. Se alguém falar alguma coisa, digam que o mestre precisa deles. Assim deixarão vocês trazerem logo os animais. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Digam ao povo de Jerusalém: agora o seu rei está chegando. Ele é humilde e está montado num jumento e num jumentinho, filho de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus havia mandado. Levaram a jumenta e o jumentinho, jogaram as suas capas sobre eles e Jesus montou. Da grande multidão que ia com eles, alguns estendiam as suas capas no chão e outros espalhavam no chão ramos que tinham cortado das árvores. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana ao filho de Davi. Que Deus abençoe aquele que vem, em nome do Senhor. Hosana a Deus nas alturas do céu. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e o povo perguntava: quem é ele? A multidão respondia: este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia. Até aqui, palavras do Senhor, palavras para a nossa fé e salvação. Amém. Oremos. Abençoado Deus, ilumina-nos agora com a tua palavra. Abra-nos o coração e a mente para compreender o teu ensino e viver segundo a tua santa e boa vontade. Porque lâmpada para o nosso pé é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém. Querida comunidade, queridos ouvintes, é uma alegria ter cada um de vocês hoje, nesta manhã, em celebração deste domingo da Paixão ou domingo de Ramos. A festa da Páscoa, na época de Cristo, também se aproximava. Com ela, a memória do tempo da escravidão no Egito e a liberdade que foi conquistada com Deus. Na época da Páscoa, um movimento descomunal acontecia na cidade de Jerusalém. A cidade praticamente inflava de tantos peregrinos. Eram pessoas vindas de todos os lados, vinham cantando salmos, louvando a Deus na alegria de chegar à cidade sagrada e fazer a sua oferta no templo. Jerusalém reunia, assim, muitas e muitas famílias para depois também poder celebrar a festa pascal. Depois de tantos anos e de tantas festas da Páscoa, qual a liberdade que esse povo ainda celebrava? A Bíblia testemunha que o povo de Deus, após a escravidão no Egito, teve vários momentos de ingratidão, muitas invasões estrangeiras e também se afastou do ensinamento e dos mandamentos de Deus. Neste tempo de Jesus, o povo vivia sob o domínio dos romanos.
Para piorar, a própria elite religiosa do templo ajudava a oprimir as pessoas. São tempos difíceis, acompanhado de muitas discriminações, rejeições e pobreza. A exploração estava arrancando as esperanças daquele povo. Ao celebrar a Páscoa, a memória dos dias alegres da liberdade, parecia que eles traziam para a sua vida certo alívio diante das dores e reveses que consumiam a fé das pessoas da época de Cristo. Muitos esperavam por um Messias, aguardavam ardentemente que Deus aparecesse e fizesse justiça com as próprias mãos. Até haviam pessoas que se rotulavam como salvadores, mas nenhum deles agiu como Jesus, tão cheio de amor e doação, para que o outro fosse o alvo da salvação divina. Mas o que há de tão diferente em Jesus Cristo? Por que a sua entrada em Jerusalém o levou para a morte na cruz? A Semana da Paixão nos oferece uma resposta. Um fato histórico revela que a decadência da fé daquele povo já era muito antiga. Há mais de 300 anos antes de Cristo, montado em seu cavalo, Alexandre o Grande também chegou às portas de Jerusalém para dominá-la. A história registra que o sumo sacerdote de Jerusalém saiu ao seu encontro pedindo por clemência, pois o povo não resistiria aos seus soldados sangrentos. Alexandre sequer ergueu a sua espada para ter toda a cidade de Jerusalém ajoelhada aos seus pés. Ele foi aclamado como um rei e recebido em pompas reais. Mais de 300 anos depois, agora é Jesus Cristo que se aproxima de Jerusalém montado num jumento. Isso não incomodou os romanos. E ninguém da alta cúpula religiosa foi ao seu encontro pedindo pela clemência divina. Pelo contrário, eles começaram a se reunir secretamente, planejando a pôr um fim na vida do nosso Senhor. Em sua entrada, Cristo até teve uma recepção popular. Mantos, palmas são colocados a seus pés. Mas, quando a Semana da Paixão revelou que Cristo não iria sentar em um trono de luxo e realeza, de que ele não iria motivar o povo a uma grande revolta popular contra o poder da sua época, veio a frustração, a decepção daqueles que acreditavam que algo diferente poderia mudar o cenário daquela história. Hosana, que significa ajuda, por favor, é o grito de socorro daquele povo. Jesus recebe as honras de filho de Davi, o rei da graça, representante de Deus. Mas não foram os mantos da fé e nem os ramos da esperança que foram depositados aos pés de Jesus, mas sim as vestes de grandes expectativas terrenas e coroas de ramos reais, à espera de um rei com grandes vitórias para aquele tempo. Frente, principalmente, a um povo que não aguentava mais sofrer. Algo deu errado. Ser rei em tronos da terra não fazia parte dos planos de Deus. Deus decepcionou as pessoas. A vontade humana se desencantou com a vontade divina. Quem acreditava naquela época que um ato divino mudaria por completo a vida daquele povo, teve que lidar com a frustração e com a esperança roubada. Foi preciso forjar um grande culpado. Por que senão
aquele do qual tanto esperava. Se não podemos enfrentar as forças do Império Romano, se não podemos nem exigir do poder religioso a sua justiça, Cristo pode ser o bode expiatório. Queridos, temos o dom de fazer esse movimento, de achar culpados pelas nossas dores. Poucos se veem dentro do quadro dos responsáveis na construção de uma vida melhor. Queremos que os outros façam por nós. E quando os outros ferem as nossas expectativas, a palavra da cruz é a única que nos soa como uma boa condenação. Com o domingo de Ramos, aprendemos que não sabemos lidar muito bem com as derrotas e decepções. Elas despertam em nós sentimentos de que não foi possível alcançar o alvo, alçarmos em nossos objetivos. Pior ainda, é lidar com as consequências dos sonhos frustrados e malfadados. Quando tudo dá errado, melhor é tentar arranjar alguém que assuma o ônus da culpa por não termos chegado onde queríamos chegar. Querida comunidade, queridos ouvintes, quando as suas expectativas não forem atendidas no tempo em que você deseja, não corra de Deus quando a sua chegada frustrar a tua vontade. Cristo não nos prometeu que passaríamos por esta vida sempre caminhando nas alturas, mas Ele sim prometeu que caminharia conosco quando tudo nos parecer mais escuro. Nesses tempos escuros, confesso que é estranho celebrar este domingo da paixão sem uma comunidade dentro deste templo. Mas o nosso isolamento social não significa que às portas das nossas casas não esteja chegando o grande Rei, Rei Celeste, Rei que nos dá vida abundante. Tenha fé, pois hoje Cristo pede licença para entrar em tua casa de forma afável e trazendo a sua paz. Mais do que entrar na cidade sagrada de Jerusalém, o que Cristo deseja é ter as portas abertas do teu coração e do teu lar para ali poder fazer morada. Mais do que ser aclamado como um grande rei, Cristo se coloca como teu Salvador, assumindo os teus pecados e dores, para assim poder te conduzir à presença celeste de Deus. Estamos iniciando a Semana da Paixão. Cristo se apresenta a nós como o nosso Rei às avessas. Ele governa quando se torna o nosso servo. Ele enaltece quando lava os nossos pés. Cristo ainda é o nosso defensor. Ele está presente mais do que nunca quando sabemos colocar sob os seus pés os ramos da nossa esperança e as vestes da nossa fé. Faço votos de que neste domingo da paixão a nossa casa seja Jerusalém e nós sejamos o templo sagrado de Deus. Saibamos acolher com amor o Cristo que humildemente pede passagem. Saibamos nos aproximar dele nesta semana tão dolorosa e triste da sua paixão. Sei que as dores e o medo destes dias podem até nos afligirem, mas Cristo continua sendo o mesmo, e sua face se encontra em todos os lugares, onde a esperança ainda persiste, onde as mãos ainda ajudam e consolam, onde a fé não aceita a derrota, onde o cansaço não nos impede de ver horizontes melhores da vida, onde a tristeza é ocupada pela presença radiante da sua presença
onde Deus sempre será maior do que nós, e nós, com Deus, sempre seremos mais fortes na dor. Ali também, em todos esses ambientes, está o nosso Senhor Jesus Cristo. O amor e a paz de Deus os abrace e os envolva de muitas bênçãos, hoje e sempre. Amém.